Senhora Presidente, senadora Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, acredito que todos concordamos que o direito ao devido processo legal é uma das conquistas sociais mais significativas dos últimos séculos, pelo menos no que se refere ao reconhecimento e à atribuição universal do princípio. Todos são iguais perante a lei. A lei se aplica igualmente a todos. Garantir a efetividade desse direito, no entanto, senhora Presidente, não é coisa simples. Todos temos um igual direito à proteção da justiça, mas nem todos temos o acesso igual aos meios necessários para usufruir plenamente dessa proteção. As diferenças econômicas acabam implicando uma exceção arbitrária à universalidade do direito ao devido processo. Uma exceção que nossas instituições, se bem construídas, devem poder compensar. E esse justamente é o caso, senhoras senadoras e senhores senadores, desta instituição peculiar, que é a Defensoria Pública. Aliás, parte dessa peculiaridade vem do fato de que a Defensoria Pública da União, aqui eu vou me referir à Defensoria Pública da União, tem entre seus papéis o de proteger o cidadão contra possíveis negligências ou abusos cometidos pela própria administração pública. Também, desse ponto de vista, trata-se de uma instituição-chave na garantia de proteção contra os abusos da autoridade e contra o arbítrio do poder. Trata-se, portanto, de uma instituição que assume um papel importantíssimo na realização dos ideais do governo limitado e de democracia que o Estado brasileiro assume e professa em sua Constituição. No entanto, senhora Presidente, a despeito da importância dessa instituição para a garantia do acesso à justiça e para a concretização dos ideais democráticos que conformam o Estado brasileiro, o fato é que a Defensoria Pública da União sofre cronicamente com a falta de recursos. O quadro de Defensoria Pública da União é restrito às instalações em que trabalham e as instalações em que trabalham são precárias. A infraestrutura com que contam é ultrapassada. Os defensores públicos da União, não estou aqui falando sequer dos defensores públicos estaduais, não chegam a 500, distribuídos em todo o país. Segundo um diagnóstico promovido em 2009 pelo Ministério da Justiça, o número ideal de defensores públicos da União seria, naquela ocasião, 2009, portanto, 1.280 defensores. Em contraste, os advogados da União chegam hoje a quase 8 mil, quer dizer, a União tem 8 mil advogados para defender os interesses do governo e o cidadão não conta sequer com 500 defensores. Ambas as instituições são necessárias para a rigidez do Estado brasileiro, mas a desigualdade é muito notável e significativa, mesmo se levarmos em conta as suas especificidades e as diferentes dinâmicas de trabalho a que estão submetidas. Em São Paulo, senadora Marta, estado mais populoso do Brasil, são apenas 60 defensores públicos para representar os cidadãos que não podem pagar um advogado em suas ações contra a União. No Amazonas, da senadora Vanessa, que tem uma população menor, mas uma área imensa e um território em que as dificuldades de deslocamento são notórias, são apenas 7. Em quase todos os estados, os defensores estão lotados nas capitais. Imagina, então, senhoras senadoras e senhores senadores, o que significa para um cidadão que vive em lugar isolado entre a floresta e o rio, em algum ponto da Amazônia, sem condições de arcar com os custos de um processo, ter acesso à justiça. Essa falta de estrutura e de recursos humanos acaba se traduzindo em limitações no atendimento, ou seja, em prejuízo para os cidadãos e cidadãs, no que se refere à garantia dos seus direitos, e não apenas no caso que mencionei. Mesmo o atendimento nas capitais fica prejudicado muitas vezes. O volume de demanda nas áreas civil, previdenciária e criminal, por exemplo, muitas vezes prejudica as demandas em outras áreas, como a trabalhista. Não é raro que o cidadão desprovido economicamente dos meios de pagar um advogado não consiga encontrar apoio por falta de estrutura,
na instituição mesma que deveria garantir a assistência jurídica necessária para lhe dar acesso à justiça. Ainda assim, apesar da falta de recurso e de estrutura, a Defensoria Pública da União não está ociosa. Até junho deste ano, quase 500 mil pessoas receberam alguma assistência pela Defensoria Pública da União em quase 650 mil atendimentos. Mais de 444 mil processos foram acompanhados até junho. Desde 2004, as Defensorias Públicas estaduais gozam de autonomia administrativa e financeira. Nos estados que implantaram efetivamente essa autonomia, como é o caso do meu estado de Roraima, houve um significativo avanço no funcionamento das defensorias. Infelizmente, a Defensoria da União ainda não conquistou sua independência, que para uma instituição como essa é absolutamente fundamental. Fortalecer a Defensoria passa necessariamente pela concessão de autonomia. Encontra-se, senhora presidente, na ordem do dia a PEC número 82 de 2011, de autoria da senadora Vanessa Graziotin, da qual também sou signatário, que altera o artigo 134 da Constituição Federal, no sentido de conceder essa autonomia à DPU. Quero aqui defender desde já a aprovação dessa proposta de emenda constitucional, que representará um avanço importante para a Defensoria Pública da União. Não economizemos esforços, senhora presidente, para dar meios e instrumentos para que a Defensoria Pública da União realize sua missão fundamental. Repito aqui o que disse no ano passado, em comemoração que realizamos nesta casa na passagem do Dia Nacional da Defensoria Pública. Se queremos uma cidadania efetiva, participante, ativa, atuante, precisamos criar as condições institucionais para isso. E uma defensoria forte, garantidora em última instância do acesso universal à justiça. É uma das condições básicas. E eu quero pedir a Vossa Excelência que autorize também a transcrição de uma matéria publicada na revista Época, no dia 16 de julho, sobre a manchete: Pobres advogados, a Defensoria Pública da União dá assistência jurídica a quem não pode pagar, mas sofre com a falta de quadros, estrutura e autonomia. Vejo que o senador de Rondônia queria pedir uma parte, mas não cabe neste horário. Bom, já